Pneumotórax simples. Pneumotórax, por definição, é o acúmulo de ar no interior da cavidade pleural, fora dos pulmões. Por que ele acontece? Na maior parte das vezes, em decorrência de uma laceração do parênquima pulmonar, e essa laceração permite que ar escape do pulmão em direção à cavidade pleural, fazendo assim com que ar se acumule fora do pulmão no interior da cavidade torácica. E como é a apresentação clínica desse negócio? O indivíduo com pneumotórax habitualmente apresenta dor torácica, diminuição do murmúrio vesicular à ausculta. Óbvio, ele diminui o murmúrio vesicular porque você tem uma barreira acústica de ar entre a parede torácica e o pulmão. Em uma pessoa normal, como funciona? Conforme você faz seus movimentos de inspiração e expiração, o pulmão está correndo juntinho aqui da parede torácica. Então, quando você encosta lá seu estetoscópio, por transmissão, você escuta muito facilmente o som da inspiração e expiração. Por outro lado, quando você está diante de um quadro de pneumotórax ou qualquer outra situação em que uma interface, em que uma barreira mecânica esteja entre o pulmão e a parede torácica, isso vai diminuir a intensidade do som da ausculta pulmonar. Consequentemente, você tem redução do murmúrio. Além disso, a expansibilidade torácica estará diminuída, visto que o pulmão não vai conseguir atingir sua expansibilidade máxima, dado que parte da área para onde o pulmão expande está ocupada por ar, ou seja, a cavidade pleural está ocupada por ar ali dentro. Além disso, você vai ter timpanismo à percussão. E por que isso é pneumotórax ou qualquer outra situação em que o pneumotórax ou pulmão está correndo juntinho aqui da parede torácica. Então, quando você encosta lá seu estetoscópio, por transmissão, você escuta muito facilmente o som da inspiração e expiração. Apresentação clínica desse negócio. O indivíduo com pneumotórax habitualmente apresenta dor torácica, diminuição do murmúrio vesicular à ausculta. Óbvio, ele diminui o murmúrio vesicular porque você tem uma barreira acústica de ar entre a parede torácica e o pulmão. Uma pessoa normal, como funciona? Conforme você faz seus movimentos de inspiração e expiração, o pulmão está correndo juntinho aqui da parede torácica. Então, quando você encosta lá seu estetoscópio, por transmissão, você escuta muito facilmente o som da inspiração e expiração. Por outro lado, quando você está diante de um quadro de pneumotórax ou qualquer outra situação em que uma interface, em que uma barreira mecânica esteja entre o pulmão e a parede torácica, isso vai diminuir a intensidade do som da ausculta pulmonar. Consequentemente, você tem redução do murmúrio. Além disso, a expansibilidade torácica estará diminuída, visto que o pulmão não vai conseguir atingir sua expansibilidade máxima, dado que parte da área para onde o pulmão expande está ocupada por ar, ou seja, a cavidade pleural está ocupada por ar ali dentro. Além disso, você vai ter timpanismo à percussão. E por que isso aqui está em cinza? Porque o TLS na 11ª edição ele é bem claro em dizer: não confie no timpanismo à percussão para fazer diagnóstico de nada, nem na maciez à percussão, ou seja, não confie no som da percussão. E qual é o racional por trás disso? Vocês atenderam já trauma numa sala de trauma? Aí, eu não quero usar um termo feio aqui, né? Mas quem conhece, dedo na orelha e gritaria. Você já viu essa figurinha? Esse mesmo? É assim, velho. Gritaria, nego correndo pra cá, pra lá, aparelho apitando. Então, assim, não dá pra você achar que você vai estar num lugar bucólico, percutindo e ouvindo o som bonitinho ali. Você vai percutir e mal você vai conseguir escutar, cara. Porque ouvir som de percussão em meio a barulho não é algo trivial, não é algo simples. E outra coisa que acontece é a hipoxemia. Quanto maior o tamanho do pneumotórax, menor vai ser a expansão pulmonar e, consequentemente, pior a hipoxemia. Portanto, a hipóxia ou a hipoxemia
são diretamente proporcionais ao tamanho do pneumotórax. E a radiografia, o pneumotórax se apresenta como nós temos aqui nessa radiografia direita do seu vídeo. Você tem esse pulmão atelectasiado e fora do pulmão, olha só, você tem ar ocupando a cavidade pleural. Nessa topografia, a gente não consegue ver a expansão da trama vascular pulmonar, diferente do que acontece aqui, em que a trama chega próximo à periferia aqui. Você consegue ver trama até perto da periferia. Aqui não. Aqui nitidamente você vê que tem uma massa de pulmão atelectasiado e aqui um espaço onde você não identifica nada de trama vascular. Em relação ao tratamento do pneumotórax, como deve ser feito? Existem duas possibilidades terapêuticas aqui. A primeira é o dito tratamento padrão e a segunda é o dito tratamento conservador. O tratamento padrão ele é apoiado sempre que você precisar adotá-lo. Ou seja, na dúvida, ou se você não é especialista, se você não tem segurança para indicar um tratamento conservador, você pode indicar o tratamento padrão. E qual é o tratamento padrão segundo a TLS? O tratamento padrão é a drenagem torácica em selo d'água. Para você que não se lembra, técnica de drenagem, técnica estéreo, você põe o paciente, ele provavelmente já vai estar deitadinho ali, né? Porque ele é um politraumatizado. Mas se for um paciente que está em posição ortostática ou sentado, você precisa colocá-lo deitado, posiciona ele com a mão atrás da cabeça, no lado do tórax onde você vai fazer a drenagem, antisepsia, campo estéreo, paramentação estéreo. Aí você faz uma anestesia ali com lidocaína, mais ou menos na altura do quinto espaço intercostal, que é onde você vai fazer a drenagem, sempre na margem superior da costela. Toda a instrumentalização da drenagem do pneumotórax, do hemotórax, de qualquer drenagem torácica, deve margear a parte superior do rebordo costal. Qual é a justificativa disso? Na parte inferior do rebordo passa veia, artéria e nervo. Então, se você vai com a tua agulha e cutuca ali a parte inferior do rebordo, você pode fazer uma lesão nervosa, ou então você pode lesionar uma artéria, uma veia, promover ou agravar um hemotórax. Por isso, toda a instrumentalização, tudo que você for passar para dentro da cavidade pleural no procedimento de drenagem torácica, deve margear o rebordo superior da costela. Pois bem, ali na altura do quinto espaço intercostal, então, nós fazemos a incisão da pele, divulsionamos tecido celular subcutâneo e musculatura intercostal até chegar no interior
interior da cavidade pleural. Uma vez no interior da cavidade pleural, é obrigatório que você introduza o seu dedo no interior da cavidade pleural. Sob qual justificativa? Duas. A primeira é você se certificar que você está dentro da cavidade pleural. Quando você coloca o seu dedo, você consegue sentir o pulmão, você consegue ver que você está dentro do espaço, de fato, correspondente à cavidade pleural. E por que você precisa verificar isso? Porque muitas vezes, especialmente pessoas que não têm tanta experiência com drenagem, fazem esse túnel da dissecção para dentro do subcutâneo. E aí você enfia o dreno e o dreno fica um dreno subcutâneo. Então não funciona de nada. Quando você coloca o dedo ali, se o túnel estiver em falso trajeto, ou seja, no subcutâneo, você consegue identificar isso. Por isso, colocar o dedo é importante. Essa é a primeira justificativa. A segunda é que há uma condição chamada de hérnia diafragmática traumática aguda, que acontece quando você tem um golpe no abdômen de forte intensidade e esse golpe aumenta tanto a pressão intraabdominal que isso rompe o diafragma. Quando isso rompe o diafragma, naturalmente, no momento da drenagem torácica, quando você coloca o seu dedo, você consegue sentir que existem vísceras no interior da cavidade pleural. E isso é importante, visto que no momento da drenagem, se você não for cuidadoso, você pode lesionar essas vísceras que ascenderam para a cavidade torácica a partir do trauma abdominal ali que gerou a hérnia diafragmática traumática aguda. Bom, feito isso, confirmado o posicionamento da cavidade com o dedo, visto que não há hérnia diafragmática traumática, você vai introduzir seu dreno com a porção multiperfurada para trás e para cima. E aí muita gente me pergunta, qual o tamanho de dreno? O ATLS, na 11ª edição, certificou drenos mais finos de 14 frente para você tratar tanto o pneumotórax simples, que a gente está discutindo aqui, como o pneumotórax hipertensivo, que a gente vai discutir daqui a pouco, e também os hemotórax não maciços ou não hipertensivos, que a gente também vai discutir mais à frente. Mas por agora saiba que dreno 14 frente, segundo o TLS 11ª edição, é suficiente para a gente promover a drenagem. O local onde a gente vai fazer o procedimento, como eu disse, é no quinto espaço intercostal entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Se você está diante de uma gestante, a drenagem pode ser feita 1 a 2 espaços intercostais acima do quinto espaço intercostal. Ou seja, você pode, se for gestante, você pode fazer a drenagem mais alta. E qual é a justificativa disso? O útero gravídico, ele joga todas as vísceras abdominais e o diafragma para cima. Então, se você entra muito baixo na drenagem, há o risco de, ao invés de você cair na cavidade pleural, você cai no interior da cavidade abdominal.
Então, em gestantes, a drenagem é feita 1 a 2 espaços intercostais acima do quinto espaço intercostal para você evitar de fazer a drenagem da cavidade abdominal ao invés de drenar a cavidade torácica, que é o que você deseja. Além disso, na falta de dreno torácico, segundo a TLS 11ª edição, você pode usar um tubo orotraqueal. No mundo da guerra, né, velho, você enfia lá, é um MacGyver isso aqui. Vocês sabem o que é o MacGyver? O MacGyver é uma série da década de 80, início dos anos 90, em que o MacGyver, que era o cara que era o herói da série, ele fazia, velho, o mote do programa era ele lutando com bandidos e sobrevivendo através de gambiarras. E eu não tô de sacanagem. E eram umas gambiarras, assim, velho, sem sacanagem. O cara pegava, tipo, sei lá. Teve uma vez que ele ia fugir de uns caras que estavam indo na montanha pegar ele, sei lá, de uns bandidos. Aí os caras tudo indo a cavalo, metralhadora, rifle, não sei o quê. Aí o MacGyver tem a brilhante ideia de fazer uma asa delta. Aí ele pega uma lona, velho, toda zoada, um plasticão preto. Aí, desse de recobrir lenha no quintal e tal. Pega o plástico preto, emenda com uns canos, passa silver tape nos canos, dá 10 minutos, o cara tá com uma asa delta montada e sai voando. Ou então, cara, esse cara já fez maçarico com pólvora, já abriu fechadura com chiclete, tudo que é possível. Então aqui o ATLS deu uma MacGyverizada e te sugeriu utilizar tubo orotraqueal caso você não tenha a disponibilidade de dreno torácico. Isso está no manual da 11ª edição. E por fim, esse procedimento pode ser guiado por ultrassonografia, como quase tudo hoje. Se você tem um ultrassom e se você sabe manejá-lo, sabe interpretar as imagens, o ultrassom sempre auxilia você a fazer o diagnóstico topográfico de onde você está introduzindo as coisas, você vê o trajeto que as coisas estão tomando e isso aumenta um pouco a segurança do procedimento. É obrigatório usar ultrassom para drenar tórax? Óbvio que não, mas se você tiver, pode ser utilizado como recurso. Agora, vamos falar um pouquinho da segunda abordagem possível quando você está diante de um pneumotórax simples, que é a chamada abordagem conservadora. A primeira coisa que a TLS diz é: a abordagem conservadora só pode ser definida por um especialista, ou seja, por um cirurgião ou então um traumatologista, alguém que seja especialista na parte de gestão de trauma, gestão de pneumotórax. Se você é um clínico geral fazendo um primeiro atendimento, decidir isso aqui não cabe a você. Que fique claro, é o ATLS que diz isso, não sou eu. Bom, quem é candidato a receber essa abordagem conservadora? Basicamente, pacientes com pneumotórax pequenos e pneumotórax ocultos. Eu já vou explicar esses dois conceitos para vocês, o que é um pneumotórax pequeno e um pneumotórax oculto. Por enquanto, saiba que uma das condições para você ser candidato é o tamanho do pneumotórax. Mas, além disso, o paciente tem que estar assintomático, ou seja, o cara não pode estar dispneico, não pode estar sentindo falta de ar, nada nesse sentido. E você não pode ter nem proposta de ventilação mecânica, nem de transporte aéreo subatmosférico, mesmo em aeronave com cabine pressurizada. Por que disso? Tanto a ventilação mecânica como o transporte aéreo podem expandir a área de pneumotórax, ou até mesmo converter um pneumotórax simples num pneumotórax hipertensivo, que é uma condição muito mais grave que a gente já vai descobrir o que é daqui a pouco. Então, se o cara tem proposta de ventilação mecânica ou proposta de transporte aéreo subatmosférico, você deve drená-lo, mesmo que ele tenha um pneumotórax pequeno. Assim como se o cara estiver sintomático, se o paciente estiver apresentando desconforto respiratório, dispneia, na vigência de um pneumotórax mesmo que pequeno, você deve drená-lo. Agora a pergunta é, o que de fato é um pneumotórax pequeno? O que raios é considerado um pneumotórax pequeno? A gente considera um pneumotórax pequeno como aquele em que a distância do parênquima pulmonar ao raio-x gira em torno de 3,5 cm.
Então você pode ter essa distância de até 3,5 centímetros. Se isso aqui for superior a 3,5 centímetros, está indicada a drenagem. Isso é um pneumotórax pequeno, então, quando a distância entre o parênquima pulmonar e a cavidade pleural é inferior a 3,5 centímetros. Tá, mas e o que é um pneumotórax oculto? Pneumotórax oculto é aquele pneumotórax que eu sequer consigo identificar na radiografia. E aí, quando o paciente faz uma tomografia computadorizada por algum outro motivo, você vê lá que tem um pneumotórax na cavidade pleural. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada em questão, para vocês entenderem um pouquinho como aparece esse negócio na prova. Em relação ao pneumotórax traumático simples, assinale a alternativa incorreta. A. Todo pneumotórax é melhor tratado com inserção de um dreno de tórax no quarto ou quinto espaço intercostal, anteriormente à linha axilar média. Observação e aspiração do pneumotórax assintomático podem ser apropriadas, mas a escolha deve ser feita por um médico qualificado, ou seja, por um especialista. De fato, foi o que a gente acabou de discutir aqui. Vamos ver a próxima. Os doentes que apresentam pneumotórax traumático ou que têm um risco de desenvolver um pneumotórax hipertensivo no transoperatório não devem ser submetidos à anestesia geral ou à ventilação com pressão positiva até que tenham seu tórax drenado. Foi o que a gente acabou de conversar. Se você vai fazer ventilação por pressão positiva, se você vai jogar ar sob pressão dentro dos pulmões, muito provavelmente esse ar que está sendo jogado sob pressão ali vai vazar para o interior da cavidade pleural, aumentando o volume do pneumotórax. E o aumento do volume do pneumotórax não só piora a dinâmica ventilatória do paciente, como também pode levar a uma condição chamada de pneumotórax hipertensivo, que é potencialmente ameaçadora à vida. Então está correto o que diz a alternativa B, está certo. Pula a alternativa C. Olha a D. Um pneumotórax simples pode transformar-se prontamente em um pneumotórax hipertensivo com risco à vida, particularmente quando seu diagnóstico não é feito desde o início e o doente é submetido à ventilação por pressão positiva. Exatamente o que a gente acabou de discutir. Então, A, B e D estão corretas. Olha o que diz a C. Na presença de pneumotórax, o murmúrio vesicular está diminuído, é verdade, do lado afetado, e a percussão demonstra maciez. Não. Quando você percute um pneumotórax, o som é timpânico. Por quê? Porque há ar ocupando a cavidade pleural. Então é como se você percutisse algo oco. O som da percussão é de algo oco. E o que é uma percussão maciça? Como o próprio nome diz, quando você percute, a sensação é de que você estivesse percutindo algo maciço, como, sei lá, uma madeira, por exemplo. A percussão maciça acontece nos casos em que há líquido na cavidade pleural. E a percussão timpânica acontece nos casos em que há ar ocupando a cavidade pleural. Bom, e nos casos em que há pulmão ocupando a cavidade pleural normalmente, aí o som da percussão é chamado de claro pulmonar. Agora, quando tem ar ocupando o espaço pleural, aí a percussão é timpânica e não maciça. Por isso a alternativa C está incorreta. Bom, vamos falar agora do primo do pneumotórax simples, que é o